Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma das obras mais icônicas da história da arte ocidental, A Última Ceia de Leonardo da Vinci. E mais do que isso, falar sobre a genialidade desse artista, os desafios dessa obra e o destino que ela tomou. Quer aprender comigo? Aguarda que eu te explico. Pessoal, para a gente poder falar sobre A Última Ceia, precisamos contextualizar outras coisas. Primeiramente, sobre o Renascimento italiano e Leonardo da Vinci. Como todos vocês já devem saber, diante de todos os outros canais de YouTube que temos por aí e todas as grandes referências, como a de Carol Strickland, de Arte Comentada, que é um dos livros que eu utilizei para a referência desse vídeo, Leonardo da Vinci é considerado um dos grandes polímatas, um dos grandes pensadores, não só da história da arte, mas também na história do conhecimento humano. Tanto é que ele constituiu a obra Mona Lisa e, ao mesmo tempo, obras como A Última Ceia. E é por isso que, para entendermos sobre a questão de que, por que mesmo Leonardo da Vinci, sendo um grande gênio, um grande polímata, para quem não sabe o que é ser um polímata, podemos comentar sobre isso depois, ainda assim ele cometeu uma grande falha, mas que depois foi muito bem recuperada mais adiante com outros grandes artistas, principalmente a última artista italiana que fez a maior restauração de uma obra de arte de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Leonardo da Vinci foi, como todo mundo sabe, ou pelo menos boa parte das pessoas devem saber, um dos grandes mestres do Renascimento italiano. É claro que muitas pessoas podem argumentar o fato de que o Renascimento italiano não representa toda a universalidade da produção artística mundial. Se nós dividíssemos, por exemplo, o que é a arte ocidental, a arte oriental, a arte do hemisfério norte, a arte do hemisfério sul. Mas, ainda assim, na nossa realidade brasileira, onde eu estou produzindo este conteúdo e que inspira muitos alunos, muitos pesquisadores, muitas pessoas e professores nesse expediente, ele ainda é uma grande referência e até mesmo mundial por conta do seu pensamento não só artístico, mas como polímata, ou seja, aquele que acumula muitos conhecimentos. Em termos de invenções, em termos de pintura, escultura, arquitetura, entre outras ciências. Mas não quer dizer que ele não tenha errado, não tenha acertado sempre, melhor dizendo. Por exemplo, é claro que o Leonardo da Vinci, ele não acertou sempre, como nenhum ser humano acerta. Um dos exemplos mais emblemáticos foi justamente um dos grandes problemas que ele cometeu para tentar fazer um avanço artístico e talvez até científico com A Última Ceia para tentar preservar essa obra de arte, que é o que vamos explicar para você agora. Eu digo que Leonardo da Vinci foi um grande polímata. Se eu for pegar só na parte daquilo que é o que eu discuto aqui no meu canal, mas pensando também na parte científica, educacional, etc., mas principalmente na parte artística, ele foi um dos grandes mestres do Renascimento italiano. Isso eu estou falando entre o final do século XV e o início do século XVI. Por exemplo, com a invenção, com a recriação, não invenção, porque os antigos gregos e romanos já tinham pensado sobre isso, sobre a perspectiva linear. Aliás, a obra que aparece aí na imagem, falando sobre perspectiva linear, perspectiva de um ponto de fuga, que eu já falei muito com os meus alunos da educação básica, e falo isso com os meus alunos do ensino superior também, mas do ensino superior, muitas vezes eu percebo que até hoje o pessoal da engenharia, da arquitetura, da pedagogia, de outras áreas tem dificuldades, muitas vezes, de compreender, e quando compreendem, percebem uma questão de observação no mundo. Não por acaso Albert Einstein foi falar de outras dimensões, e que até hoje é um grande desafio para a gente, mas não vou entrar nessa sendeira. Então, Leonardo da Vinci foi verdadeiramente um grande revolucionário. E, nesse sentido, ele trouxe várias questões, tanto é que na época de Leonardo da Vinci, vamos lembrar do Renascimento, o Renascimento italiano, que surgiu na cidade de Florença, aonde os artistas eram comparados a grandes cientistas, e que, inclusive, recebiam ordens de mérito dos governos daquela época. E isso é muito importante ser sinalizado. Então, Leonardo da Vinci tinha uma grande referência, aliás, algo que é comentado em várias obras, como, por exemplo, do livro de Carol Strickland, de Arte Comentada, ou, por exemplo, de Graça Proença, ou de Ernest Gumlish, um dos maiores best-sellers sobre história da arte mundial, e até mesmo em matérias recentes, um pouco mais recentes, como, por exemplo, de revistas como a Super Interessante, ou publicações de outras mídias sociais. Ou seja, Leonardo da Vinci acertou muito, mas uma vez ele cometeu um erro absurdo quando foi pintar A Última Ceia e agora
nessa próxima etapa, eu vou falar sobre as características gerais da Última Ceia, depois falar sobre as características sobre técnicas de pintura e, para além disso, aonde mesmo um gênio como Leonardo da Vinci, ele errou e muito. Aliás, preciso fazer um parênteses. Primeiro, se vocês estão curtindo o conteúdo, dá um joinha, dá um like aí no nosso canal. Estamos fazendo aqui o nosso novo momento. E eu preciso agradecer uma professora, que é a doutora Marcela da Paz, que ela foi uma das pessoas que sugeriu um dos novos temas aqui para nossa provocação, nossas discussões sobre temas ligados à arte, ciência e educação, lá no meu Instagram. Me acompanhe no Instagram, eu e minha equipe, no YouTube, no Facebook e nas demais redes sociais. E na próxima etapa vou falar para vocês sobre as características da Última Ceia. E aí, já tendo feito essa apresentação sobre Leonardo da Vinci, vou falar para vocês aonde, lamentavelmente, ele cometeu um erro. Ele estava vivo para ver o resultado lamentável desse erro, mas que hoje a obra está recuperada. Mas para vocês aprenderem sobre isso, vão ter que assistir o vídeo até o final. Bom, pessoal, vou pegar uma colinha só para falar das medidas quase que exatas, porque inclusive existe uma certa divergência até nas literaturas que eu comentei atualmente. A Última Ceia, que foi pintada em 1498, aliás, quando as pessoas falam se foi pintada em 1498, como aparece em uma das referências que eu até mencionei aqui, e, na minha opinião, existe um erro. Eu, como um especialista na área, questiono um pouco. Porque, pelas evidências que nós temos, foram de 2 a 3 anos para que essa pintura fosse realizada. Mas vamos colocar 1498. Vou dar um exemplo simples. Quando todo mundo fala que a Mona Lisa foi pintada em 1503, vai estar errado, e 1507 também. Ela foi pintada entre 1503 e 1507, inclusive com uma técnica chamada pintura a óleo, óleo sobre madeira. Essa informação é muito importante que seja gravada. O que é o início e o final de uma pintura e o que é a conclusão de uma pintura? 1503 a 1507. E por que eu estou comentando sobre isso? Uma das maiores besteiras, para não dizer outra coisa, de Leonardo da Vinci, foi não ter a paciência ou a expertise, quem sou eu para criticar Leonardo da Vinci, mas para lidar com a técnica de misturar têmpera com óleo. E eu vou falar sobre isso. Mas, voltando à questão da Última Ceia, foi concluída em 1498, algumas referências não vão concordar, tem 4,6 metros de altura por 8,8 metros de largura. Gente, quase 9 metros de largura, se a gente for pensar hoje numa casa popular, são quase 3 cômodos. 4,6 metros de altura é quase que uma casa de um andar, tem mais ou menos 2,70 a 3 metros de pé direito, de altura de um andar. Imagina o tamanho dessa obra. Algumas referências vão dizer que ela foi feita no monastério de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Outros vão dizer que foi um convento. Eu não vou discutir também essa parte sobre o que é a questão religiosa, mas é um espaço religioso. E nesse espaço religioso, daqui a pouco vocês vão descobrir uma coisa interessante. Aliás, já vou adiantando. Essa obra, ela foi pintada por Leonardo da Vinci e ele utilizou uma técnica chamada... nem tem uma técnica específica. Até o final do século XV, utilizávamos uma técnica... Utilizávamos, né? Quem sou eu para utilizar, né? Era utilizada uma técnica chamada têmpera. E, pessoal, eu preciso chamar atenção para vocês sobre isso. Toda tinta precisa ter 3 elementos. Alguém que dá o colorido, não dá o colorido, e isso vai render muitos vídeos, por isso que nessa nossa nova identidade do canal, podemos falar sobre arte, física, ciência, química, etc. Toda tinta precisa de ter 3 elementos. Alguém que dá o colorido, quando eu digo dá entre aspas, não dá o colorido. Quem estudou física lá na educação básica, ou no ensino médio, até no superior, sabe que não existe cor de verdade. Estou lançando uma provocação. Quem quiser colocar aí nos comentários, por favor, coloque. Querem saber sobre como é que se faz uma tinta? Por que não existe cor no mundo? Por que a cor não está na cor? Por que pigmento não dá cor? Coloca nos comentários. Mas vamos fazer de conta que o pigmento dá a cor. Um segundo elemento que cola a cor na superfície e um terceiro que dilui essa cor. Partindo dessa premissa limitada, Leonardo da Vinci ele pensou no seguinte: bom, eu vou pegar aquilo que dá o colorido, que no caso a têmpera era... Quando a gente fala em têmpera, a gente fala em tinta não gordurosa. Ou seja, dos 3 elementos, quem dá o colorido, quem dissolve essa gororoba toda, não, quem cola tudo isso na superfície, quem dissolve essa gororoba toda são pigmento, aglutinante, que é uma cola, e um solvente. As antigas tintas, não fiquem com nojinho, as antigas tintas eram feitas assim. O pigmento era pozinho de rocha colorido, o aglutinante era gema de ovo, acreditem, gema de ovo. Sérgio, mas isso não vai ficar fedorento? Não. Utilizava-se já naquela época aromatizantes e fungicidas
Para quem não lembra do que é a palavra fungicida, quem é um pouquinho mais velho, quem está assistindo o canal, quem é mais jovem, entusiastas aí da arte, a garotada que é entusiasta da arte, ou até os mais velhos, vão lembrar de inseticida. Inseticida é o que mata insetos. Então, fungicida é o que mata fungo. E fungo é o que estraga a gema do ovo. Então, por que a tinta têmpera feita com gema de ovo não estragava? Mesmo a gema de ovo sendo utilizada como cola. Porque, colocando justamente um fungicida na gema de ovo, ela não estragava. Mas se ainda assim alguém achasse que aquilo daria um cheirinho ruim, você poderia colocar pelo menos um aromatizante, um cheirinho bom. Ninguém perceberia que aquilo era uma tinta feita de gema de ovo. Eu falo isso com meus alunos da educação básica, do ensino superior até hoje. Já fiz esse tipo de experimento com meus alunos da educação básica há pouco tempo. Ninguém percebe que é uma tinta feita de gema de ovo. E isso deu muito certo. Isso se chama uma técnica chamada afresco. Não só com esses componentes, mas com componentes parecidos. Na época de Leonardo da Vinci, isso era utilizado. E a grande vantagem é que quando você passava isso grudava rapidamente na parede. E eles passavam isso muito rapidamente no reboco fresco. E isso aderia à parede. Só que Leonardo da Vinci não queria perder os detalhes da obra de arte. Da Última Ceia. Das expressões que aparecem aí no quadro que vocês estão vendo. Claro que isso aqui é uma montagem, né, contemporânea. Mas ele não queria perder esses detalhes. E aí ele resolveu fazer um experimento por conta de uma tinta inventada recentemente, o Jan van Eyck, que era tinta óleo, que é cara até hoje, é tóxica, etc. Não sai da roupa, mas ela preserva a textura, o brilho nos olhos, o reflexo na água, tudo isso. E ela poderia conferir todos esses detalhes que Leonardo da Vinci, no perfeccionismo dele, com perspectiva, desenho em 3D. A galera que gosta de grafite sabe o que é desenho em 3D. Ele queria preservar tudo isso junto. E ele resolveu fazer um experimento que foi a grande derrota na carreira dele. Ele misturou tinta óleo com têmpera. Quando a gente fala em têmpera, é a tinta que é solúvel em água. E a tinta óleo não é solúvel em água. Muitos de nós sabemos que água e óleo não se misturam. E é óbvio que essa mistura não deu certo. Ela não grudou bem na parede. Leonardo da Vinci ainda estava vivo quando essa obra gigantesca começou a se desfazer. Ela ficou tão deteriorada que no século XVIII ela estava tão desbotada que, segundo o portal G1, inclusive, né, vou colocar as referências aqui para ser justo com os direitos autorais, vou colocar as referências aqui no canal do YouTube. No século XVIII, ela se deteriorou tanto, estava tão apagada, tão fraquinha, tão morninha, tão triste, que os religiosos responsáveis pelo espaço, quer seja um monastério ou convento, né? O G1 comenta como um convento, mas Gary Strickland comenta como um monastério. Eles se deram ao luxo de quebrar uma porta nos pés, no que seriam os pés de Jesus Cristo. E até hoje não se sabe se aqueles pés de Jesus Cristo foram pintados ou não. E mesmo com a restauração, que eu vou comentar no final do vídeo, os pés não estão lá. Bom, pessoal, como se não bastasse, diante de tudo isso, foram várias tentativas de restauração. Vários artistas, depois de perceberem esse absurdo, né, em termos de restauração dessa obra, ou tentativas, fizeram muitas camadas para tentar resgatar essa obra. Na maioria, para não dizer todas, com exceção da última, na minha opinião, que eu vou comentar com vocês depois, foram muito mal sucedidas. Vou dar um exemplo. Quando nós tivemos a restauração do painel Guerra e Paz, né, que foi feita por Cândido Portinari, que foi um presente para a ONU nos Estados Unidos, que veio para o Brasil há alguns anos atrás, a restauração ela não previa ficar pintando camadas por cima das outras. Pelo contrário, era raspar camadas, restaurar, para restaurar a pintura original. Mas nós levamos muito tempo para aprender isso. E, inclusive, se qualquer artista colocar uma camada a mais de pintura, que ela fosse possível de ser removida por uma convenção internacional, inclusive, entre os artistas, para resgatar aquilo que era original. Se vocês observarem em vários sites, etc., voltando à Última Ceia, no século XIX, o rosto de Jesus Cristo já era irreconhecível. Para piorar toda essa situação, depois que o monastério foi desconstituído, virou estábulo, e ainda que a pintura já tivesse praticamente destruída, por ironia do destino, colocaram, durante a Segunda Guerra Mundial, vários sacos de areia em frente à Última Ceia para tentar proteger a obra. Pessoal, saco de areia acumula o quê? Umidade. Adivinha o que aconteceu com a obra? Foi se destruindo mais ainda.
quando, desde o século XVIII, inclusive, com as descobertas das cidades de Pompeia e Herculano, onde se resgatou realmente a ideia de que precisaríamos resgatar os museus, a história da arte, as pinturas, as esculturas. E para quem quiser, se vocês quiserem também que eu comente sobre os temas sobre a destruição entre aspas, das cidades de Pompeia e Herculano, no vulcão Vesúvio de 79 d.C., coloquem aqui nos comentários. Mesmo com tudo isso, no século XX, no nosso mundo ocidental, a gente ainda não aprendia a valorizar a arte, mas chegou um ponto que as pessoas perceberam que não, a gente não pode perder esse ícone, independente se a pessoa é católica ou tem outra religião ou não. E aí, em 1979, outras referências vão falar 78, outras 77, começou uma verdadeira força-tarefa para a restauração dessa obra. E aí eu vou falar sobre essa artista, que coordenava um grupo de artistas sobre isso, e o tempo que levou para a restauração. Vamos lembrar, A Última Ceia foi pintada em 2 anos por Leonardo da Vinci. O tempo que ele levou para ser restaurado, vocês não vão acreditar. E aí, a última etapa, que vale a pena, muito a pena ser resgatada, é a restauração da artista Pini Bambilha Barcelon, que lamentavelmente faleceu agora em 2020, mas eu acho que ela faleceu, acho não, pelas entrevistas que ela deu, inclusive no portal G1, vou botar a referência aqui no canal, faleceu muito feliz, não só pela arte que ela praticava, mas pela dedicação que ela teve por essa obra icônica na história da arte. De 79, vamos partir desse pressuposto, embora haja divergências nessas datas, de 79 até 2000, ou 99 para 2000, outros vão falar que é de 78 para 2000, cada um traz uma referência. Mas, em média, por exemplo, a revista Super Interessante, que eu acho que eu também preciso colocar aqui nas referências, né? A gente vai buscar referências sobre isso e vamos colocar, mas foram de 21 a 22 anos de restauração, centímetro a centímetro. Gente, a restauração de uma obra de arte, ela é muito complexa, por várias razões. Tem um elemento químico, matemático, artístico, que eu não vou entrar muito nesse expediente agora, porque esse vídeo vai ficar ainda mais longo. Mas ainda assim, vocês podem pensar no caráter, qual é o objetivo disso? Por que temos que ter tanto interesse na arte, uma arte que talvez não represente a sua ou a minha realidade? Por que a arte é tão importante? Vocês podem ler livros como, por exemplo, e quem já acompanha meus canais sabem disso, poderiam ler o livro de Louis Pocher, Educação Artística, Luxo, Necessidade. Ou, pelo menos, poderiam avaliar a possibilidade de pensar o quanto que nós temos de arte na internet. Tudo que estamos fazendo aqui agora, por exemplo, é arte. Tem fotografia, tem iluminação, tem imagem, tem o clipe, tem o desenho, tem a pintura, tem a música de fundo. Então, eu encerro aqui comentando que, primeiro, ela ficou muito feliz, né? Justamente essa artista, a Pini Bambilha Barcelon, ela tinha uma equipe, com essa restauração, lamentavelmente a perdemos. Encerro com uma segunda reflexão. Temos arte em todos os nossos espaços, e a arte não está destituída da ciência, não está destituída da educação, que são os 3 grandes eixos do meu canal, que estou aqui reinaugurando com a minha equipe. E encerro com uma terceira reflexão de Ferreira Goulart, que perdemos em 2006 como professor, educador, escritor e artista construtivista. A arte existe porque a vida não basta. E finalizando, Mário Sérgio Cortella fala sobre a mesma coisa. Não sei se eu posso comentar sobre esses nomes, mas eu acho que eles não vão brigar comigo, pelo menos o Mário Sérgio que temos até hoje. Qual a necessidade da arte? Darmos significado à nossa existência. Espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, não só para Marcela, que é minha colega de trabalho, professora, a doutora Marcela Paz, mas para todo mundo que me acompanha. E se vocês gostaram, bora bombar esse canal e a gente vai avançar ainda mais. E se eu tiver aí uma quantidade de curtidas que minha equipe sinalizar que seja interessante, vamos produzir mais conteúdos de qualidade como esse para vocês. Fique com Deus e até a próxima. Viver feliz com muita arte.